Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós abordaremos mais um daqueles vídeos, aquela série de vídeos sobre filigranas doutrinárias, ou seja, aquelas posições da doutrina que eu tenha tomado em conta, que eu tenha lido e acho interessante passar para os senhores, tá? Sempre fazendo a devida referência, a consulta, na verdade, o texto, a referência que eu vou passar aos senhores é do autor e não minha, um dever de fidelidade acadêmica, não é isso? Bom, então tá aí para os senhores, nós falaremos hoje de um pedaço desse livro do professor Leonardo Greco, eminente professor Leonardo Greco, Instituições de Processo Civil, volume 1, editora Gen Atlas, Introdução ao Direito Processual Civil. E nós abordaremos aqui o capítulo da intervenção de terceiros. Quero falar com vocês sobre a oposição. Oposição que no Código de 73, como o autor vai abordar, era uma intervenção de terceiro, e no Código atual ela veio disciplinada como sendo um procedimento especial. Então vamos a ela, a oposição. Vamos lá. A segunda modalidade de intervenção de terceiros, voluntária ou espontânea, é a oposição, que o Código de 1973 regula no capítulo da intervenção de terceiros, artigos 56 a 61, e o Código de 2015 preferiu transferir para o rol dos procedimentos especiais, artigos 682 a 686. A oposição é uma ação incidente que veicula pretensão sobre coisa ou direito acerca do qual controvertem autor e réu. Trata-se de modalidade que não visa a auxiliar qualquer dos litigantes iniciais, mas a reivindicar para o opoente o direito ou a coisa que as partes originárias disputam. Por isso, a oposição é denominada intervenção ad excludendum. A oposição é sempre uma ação incidente, proposta pelo opoente, que é o terceiro que intervém em face das partes originárias, gerando normalmente um processo cumulativo. Com o oferecimento da oposição, ocorrerá a acumulação de 3 demandas: a ação originária, a ação do opoente em face do autor e a ação do opoente em face do réu. Nessas duas últimas, o opoente reivindica para si a coisa litigiosa, disputada entre autor e réu. A oposição é uma ação prejudicial incidente. Prejudicial
porque ao reivindicar para si a coisa ou o direito, o oponente quer que o juiz lhe atribua com exclusividade o bem da vida em litígio, e com isso fique prejudicada a disputa entre autor e réu a respeito daquele bem. Se o juiz reconhecer, por exemplo, que o titular do bem é o autor da ação originária, julgará improcedente a oposição. Essa modalidade de intervenção não se confunde com os embargos de terceiro, que é outra modalidade de intervenção de terceiros. Nestes, o embargante não reivindica para si a coisa ou o direito que as partes estão disputando. Ele, o embargante, requer apenas que o processo entre as partes não atinja um bem que é seu, e então que o processo continue, mas fazendo incidir os atos coativos sobre outros bens que não os seus. Os embargos de terceiro têm um caráter nitidamente de proteção do domínio, da posse ou de algum outro direito real do embargante sobre um bem. Por isso, a tradição os denomina embargos de terceiro, senhor ou possuidor. Eles não impugnam a controvérsia entre as partes e nem pretendem atribuir ao terceiro embargante o próprio objeto litigioso. Já na oposição, o oponente reivindica exatamente aquilo que as partes estão disputando. E então, se ele obtiver o provimento jurisdicional pleiteado, a postulação do autor originário em face do réu originário estará prejudicada, ou melhor, deverá ser julgada improcedente. A petição inicial da oposição deve preencher todos os requisitos de uma petição inicial comum, no Código de 2015, artigo 683. A oposição é uma ação incidente e, por isso, a competência do juízo da ação principal se prorroga. No Código de 2015, é o parágrafo único do artigo 683 que disciplina essa previsão. Se prorroga para a oposição. Logo, a oposição será dirigida ao juiz da causa e não submetida à livre distribuição. A doutrina dominante, com a qual concordo, a palavra do autor, Leonardo Greco, não que eu discorde, admite duas espécies de oposição. A oposição proposta antes do início da audiência e a oposição proposta depois do início da audiência. Ambas, portanto, antes da sentença de primeiro grau. Para alguns, existiria, entretanto, uma terceira espécie, a oposição oferecida depois da sentença, em grau de recurso. Considero que essa espécie não existe, não podendo haver oposição depois da sentença. Tanto o artigo 56 do Código de 73, quanto o artigo 682 do Código de 2015, definem como limite temporal da oposição, aspas, até ser proferida a sentença. O opoente não tem direito de interferir numa causa diretamente em uma instância superior, aí propondo originariamente uma ação incidente, com a supressão de uma ou mais instâncias inferiores. Ele tem de submeter a sua causa ou postulação própria ao primeiro grau de jurisdição e depois deste, se necessário, aos que lhe são superiores. Se o oponente quiser reivindicar a coisa ou o direito disputado entre as partes e já houver sido proferida sentença no processo, ele tem de propor nova ação contra as partes, para submeter a sua demanda ao primeiro grau de jurisdição, o que deverá fazer não por meio da oposição, mas por uma ação autônoma. A diferença entre a oposição oferecida antes do início da audiência de instrução e julgamento e a oferecida depois do início da audiência é o procedimento que daí poderá resultar. Oferecida antes do início da audiência,
O juiz autuará a oposição em separado, mandando citar os opostos, autor e réu originários, para que a contestem. No Código de 2015, parágrafo único do artigo 683. Observe-se que a lei estabelece que essa citação se dará na pessoa dos advogados das partes originárias. Isso significa que os advogados deverão ser citados pessoalmente, por mandado, pelo correio ou por meio eletrônico, mesmo que não tenham recebido, na procuração, poderes especiais para receber citação inicial. Depois de contestada, cessa o processamento em separado e a oposição seguirá nos próprios autos, juntamente com a ação principal, sua marcha normal até a sentença final comum, artigo 685. Nessa sentença, o juiz decidirá primeiro a oposição, porque ela é uma ação prejudicial e o seu julgamento interferirá diretamente no resultado da ação primitiva. Caso rejeite a oposição, o juiz promoverá o julgamento da ação original, artigo 686 do Código de Processo Civil. Se a oposição for oferecida depois de iniciada a audiência, ela não poderá prejudicar o andamento já avançado da causa original. Aqui há uma pequena diferença entre o Código de 73 e o Código de 2015. O primeiro estabelece que, então, a oposição será processada separadamente, adotando o rito ordinário. Entretanto, o juiz pode sobrestar a prolação da sentença da ação original por até 90 dias para esperar o término do processamento da oposição e então dar uma sentença única sobre a oposição e sobre a ação inicial. É uma faculdade que a lei confere ao juiz, não é uma imposição. Sobrestado o julgamento da ação original, a união das duas ações somente ocorrerá no momento da sentença. Se não for possível concluir o processamento da oposição em 90 dias, a sentença da ação principal deverá ser proferida separadamente da sentença da oposição. Esta vai prevalecer sobre aquela, porque o direito do opoente antecede, logicamente, ao direito das partes originárias. No Código de 2015, parágrafo único do artigo 685, o juiz suspenderá o processo para as contestações e a produção de provas na oposição incidente, ou, se lhe parecer mais conveniente, em benefício da celeridade, instruirá em conjunto esta e a ação principal. Ela será julgada sempre na mesma sentença, juntamente com a ação principal, como se vê do caput do artigo 685. Essa oposição tardia, que pode provocar a reunião das ações apenas no momento da prolação da sentença ou no curso da audiência final, deve ser cuidadosamente ponderada pelo terceiro, antes da sua propositura, porque expõe o terceiro ao risco de ter a sua pretensão repelida como resultado do convencimento do juiz formado através das alegações e provas produzidas no processo da ação primitiva, no qual o terceiro não teve qualquer participação. A futura alegação de cerceamento de defesa poderia o tribunal responder que o terceiro adotou essa via para reivindicar o seu direito, e não o da ação autônoma por um ato absolutamente voluntário, ninguém podendo invocar em seu benefício nulidade a que deu causa. A grande controvérsia em relação à oposição relaciona-se às hipóteses em que um dos opostos não a contesta ou reconhece o pedido do oponente. Os artigos 58 do Código de 73 e 684 do Código de 2015, mal redigidos, em minha opinião, do professor Leonardo Greco, estabelecem que, se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Esse artigo dá a falsa impressão de que, se um dos opostos, autor ou réu originários, reconhece o pedido do opoente, somente contra o outro litigante prosseguirá a oposição, o que não é o que de fato acontece. O artigo em comento não está redigido com clareza, porque o reconhecimento da procedência do pedido por um dos opostos não extinguirá a oposição em relação àquele que o fez. Isso porque o outro oposto pode provar que é o titular do direito ao bem, e então este não poderá ser atribuído ao oponente, devendo o juiz proferir uma sentença de improcedência da oposição em relação a ambos os opostos, inclusive em relação àquele que reconheceu o pedido. Por exemplo, A move uma ação contra B, reivindicando determinado bem. No curso dessa ação, C, oponente, oferece oposição afirmando que o bem litigado por A e B, opostos, na verdade é da sua titularidade.
Imagine-se que o oposto A, autor originário, tenha reconhecido que o bem pertence a C, opoente. Se B, oposto e réu originário, consegue provar que é o titulado bem, o juiz não pode julgar a oposição procedente em relação a A e improcedente em relação a B. O juiz julgará improcedente a oposição de C contra ambos, mesmo que A tenha reconhecido o pedido, e julgará a ação inicial que A move contra B também improcedente, uma vez que a renúncia ao direito e as provas produzidas na oposição também influenciarão o julgamento da ação original. Logo, a oposição não prosseguiu somente contra B, porque A se sujeita à sentença de improcedência na oposição, desmentindo, assim, o teor comentado artigo 58. Do comentado artigo 58. Imagine-se, como segunda hipótese, que o oposto B, réu originário, tenha reconhecido que o bem pertence a C, opoente. Se A, oposto e autor originário, consegue provar que é o titulado bem, o juiz não pode julgar a oposição procedente em relação a B e improcedente em relação a A, mas improcedente contra ambos, A e B, e procedente à ação originária de A em face de B. B, apesar do reconhecimento do direito do opoente, se sujeitará à sentença de improcedência da oposição, porque o direito do opoente dependia da sua prevalência simultânea contra A e B. Para salvar esse infeliz dispositivo, o Código de 2015 oferece um caminho que não me parece ideal, mas que é possível, que resulta da instituição do artigo 363 do julgamento antecipado parcial do mérito. Se o reconhecimento da oposição por um dos opostos preencher os requisitos desse dispositivo, poderá o juiz proferir decisão parcial de procedência do pedido do opoente em relação à parte que reconheceu o pedido, prosseguindo a oposição apenas em relação à outra. Será uma decisão interlocutória e não uma sentença, portanto. Bom, meus amigos, então a gente encerra esse capítulo. Aqui está a obra consultada para os senhores, mais uma da nossa série de filigranas doutrinárias, tá certo? Então é isso, meus amigos. É isso, por hora só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.